Boa noite, estamos aqui ao vivo para falar de um tema que envolve muito pais, mães, crianças. Boa noite, vou esperando o pessoal entrar para que a gente possa conversar sobre o tema da adaptação escolar. Hoje eu quero convidar a Alice. Oi, Olá, tudo bem? tudo certo. Tô ajeitando tudo aqui. Aham. Boa noite a todos. Eu sou a Ana Alice, sou do Instagram cerejo.psicologia e tô aqui para conversar um pouquinho junto da Roberta sobre adaptação escolar. Boa noite a todos, é um prazer estarmos aqui juntas para conversarmos sobre esse assunto que geralmente envolve pais, mães, crianças, também a escola. E, Roberta, eu acho bastante interessante para a gente começar, né? A gente pensar em uma perguntinha inicial que para quem que é mais desafiador esse processo, né? Para os pais ou para as crianças? O que você acha? Eu penso que a adaptação ela mexe com toda a família. Uhum. Porém, eu entendo que para a criança vai ser uma mudança maior. Por quê? Porque ela vai entrar num ambiente totalmente novo, numa rotina nova, principalmente se for a primeira vez que ela vai para uma escolinha ou para uma creche, para uma escola. Então, eu penso assim, é um processo muito desafiador, mas eu penso que para a criança, porque ela é quem vai ter sua rotina mais modificada e transformada. Então, eu penso que para Uhum. a criança é mais desafiador. E você, o que você pensa? É uma novidade muito grande para ela, até se a gente for pensar em crianças muito pequenininhas que não tiveram uma experiência anterior, né? É uma mudança completa da rotina. Mas para os pais também pode ser um desafio muito grande. Isso vai depender muito de qual criança que a gente está falando, né? Então, se é uma criança típica ou atípica, se é uma criança que vem de uma família, de um processo de adoção, né? Então, são várias variáveis que vão estar interferindo. Então, por isso que é muito complicado a gente falar para quem que pode ser mais desafiador, apesar que para a criança tem essa característica de ser uma novidade muito grande. Sim, por exemplo, para os pais, muitas vezes, principalmente se a criança é muito pequena, né? Uhum. Pode vir um sentimento de culpa, um sentimento assim de estar abandonando a criança, né? O desafio de lidar, assim, às vezes precisa de pôr realmente na escola para trabalhar, e aí a criança, de repente, se a criança chora muito, então também é um desafio de como fazer esse Uhum. processo, porque para aquela família pode ser que seja realmente uma necessidade. E aí, então, Sim, passa a se tornar ainda mais desafiador. sim, nesses casos a própria escola pode funcionar como uma rede de apoio para essa família, né? E aí é difícil, às vezes a família pensa, por um lado, que pode estar fazendo alguma coisa errada, de que está, às vezes, se afastando da criança muito cedo, e essa culpa vem, né? Então, até a família entender que a escola, pode ser o berçário, a creche, a escolinha mesmo, pode servir de uma rede de apoio para estar ajudando a família como um todo, né? Sim, com certeza. E eu penso que as configurações familiares, a configuração que a nossa sociedade está atualmente, e também a necessidade ou o desejo das mulheres estarem no mercado de trabalho, faz com que cada vez mais a escola seja uma rede de apoio, se Sim. nós pensarmos. Porque as avós muitas vezes estão trabalhando também, ou moram em cidades longe, né? As Sim. famílias são menores. Então, cada vez mais a gente vê a escola como sendo realmente uma rede de apoio necessária. Uhum. É, e a gente conversou um pouquinho sobre como que é desafiador para a criança, e eu fico pensando no caso dos pais, no caso das mães, porque muitas vezes cai em cima da mãe, né? Tem essa sobrecarga materna, de quais sentimentos que são os mais desafiadores para esses pais. Né? Eu penso que muitas vezes a culpa.
né? Porque vem aquela culpa assim, né, de estar delegando, terceirizando a parentalidade. Penso que muitas vezes até uma certa saudade, porque queria ficar mais com a criança. Um medo, né, assim, de que vai acontecer, será que vai se adaptar, uma ideia de que possa estar prejudicando a criança, de estar abandonando a criança. Então, eu penso que, assim, um dos maiores sentimentos fica, né, a sensação de culpa, muitas vezes de dor, né, uma dor, assim, por realmente estar vivendo um processo que é muito difícil. Né? Assim, uma vez uma mãe me falou assim, para mim foi dolorido, né, porque às vezes a mãe deixa a criança ali, né, pequenininha, antes dos 6 meses de idade. E, de fato, é algo dolorido, porque a gente vê que é uma criança que ela ainda está bastante dependente de um cuidador. Sim. E aí, para a mãe, né, se ver nessa situação é algo que muitas vezes é muito difícil. Sim, e muitos podem ficar com aquela dúvida, né? Será que meu filho vai estar sendo bem cuidado? Como que ele vai estar ali na escola? Será que vai estar recebendo tudo que é necessário? Então fica aquela insegurança, né? Por isso que é importante também conhecer o local, estar seguro desse local que a criança vai estar sendo matriculada, né? Para justamente os pais ficarem seguros, para a criança também ficar segura. Sim, com certeza. Para lidar com essa insegurança, né, das mães ou dos pais, da família, eu penso que, né, esse também é um sentimento que aparece bastante, a insegurança. Eu penso que é muito importante visitar a escola antes e, depois de efetivada a matrícula, conversar com a escola, pensar sobre a escolha, pensar que a gente não vai poder ser perfeito para a criança, mas que naquele ambiente ela vai estar sendo cuidada. E poder pensar que o lugar ideal para a criança é onde ela está sendo cuidada. Muitas vezes a gente fica, né? Há também profissionais que falam que escola não é bom, que escola é depósito, e na verdade não é bem isso que acontece. A gente sabe, né? Pode existir lugares que não são bons, existem. Mas também existem muitos lugares em que as crianças são cuidadas. Né? Então, poder confiar na escolha, poder confiar também na capacidade da criança se adaptar, poder se tranquilizar que aquilo é o melhor possível para a criança e que isso vai ajudá-lo, né, se poder se firmar na sua escolha, né, pensar assim, por que eu fiz essa escolha? Né, qual a minha necessidade, o meu desejo dessa escolha? Sim. E poder se apaziguar tanto com a escolha da escola quanto com a escolha, né, de voltar ao mercado de trabalho. E aí, porque aí isso também te ajuda a fazer a adaptação e lidar com a insegurança, saber assim que nem sempre o outro ambiente vai ser ruim, que pode ser um ambiente de cuidado, de exploração, de vivências, né? Pensar assim, quais os pontos positivos que aquele ambiente pode oferecer para a criança. Se a gente ficar só ali no medo, na insegurança, parece que aí ele vai até crescendo mais. A gente consegue ver o lado bom, né, fica mais fácil de lidar com a insegurança e transformar. Sim. E alguns pais, às vezes, têm até um certo receio da escola, um ciúme, né, de que será que meu filho vai me trocar? E se ele gostar mais da professora, do professor e menos de mim, né? Então, quanto mais os pais ficam seguros, mais os filhos também vão ficando e os pais vão reconhecendo de que não, eles não vão deixar de ser pais dessa criança, né? Eles continuam sendo os pais, a escola entra como um outro local para continuar o desenvolvimento dessa criança, né? Sim, muito bem lembrado. Eu lembro que até a gente conversando sobre esse tema, você comentou, né, que muitas vezes quando em crianças que são adotadas, às vezes esse medo aparece mais ainda, né, nos pais adotivos, porque é um medo, né, de repente a criança se vincular mais à professora. Embora também pais que são ali biológicos, que não são adotivos, isso apareça bastante, porque a gente tem um receio assim, como, né? Como que eu vou entregar meu filho, minha filha para uma outra pessoa cuidar? Como que uma outra pessoa vai dar mamar, vai pegar no colo, vai se vincular? Então, também pensar, às vezes essa insegurança também fala, né? De um medo de perder esse lugar, de um certo ciúme, e poder perceber que não, mesmo criança passando muitas horas do dia no outro local, ela não nos substitui.
né? Ela cria outros vínculos, mas não o mesmo que ela tem ali com a mãe, com o pai. Sim, exatamente. É esse o medo, né? O medo da quebra de um vínculo. E aí, para passar, né, a segurança, assim, como que a gente poderia, então, passar essa segurança, né? Será que as crianças ficam inseguras? A gente pode pensar, né? E como que a gente Sim. pode passar essa segurança para a criança? É, uma dica assim, bastante legal para os pais é de ir conhecer a escola junto da criança antes de iniciar as aulas. Então, ir lá com a criança, andar por lá, perguntar para ela o que que você mais gostou, o que que você menos gostou, porque assim a criança vai descobrindo aquele ambiente novo junto dos pais, que são as figuras de segurança dela, de proteção. Então, Uhum. quando ela vai nesse ambiente junto desses pais, que esses pais estão abertos para conversar sobre isso, ela vai percebendo quão seguro eles estão e o quão abertos eles estão para conversar, para entender. Então, essa é uma dica, né, de conhecer o ambiente junto dos filhos e aceitando os sentimentos deles, né, e validando esses sentimentos. Sim, é bem importante estar com a criança. Algumas escolas fazem adaptação em que as mães ou pais participam, né? Outras não têm esse hábito, esse costume, né? Essa estratégia. Mas o fato de ir antes com a criança, né? Porque a criança vai perceber o quê? Que a minha mãe ou meu pai, né? Gostando desse lugar, né? Estando tranquilo nesse espaço, então eu também posso ficar. Então, essa segurança a gente precisa passar. É porque a criança percebe. Se a gente estiver inseguro Sim, com o lugar, a criança nota, né? Então, o cuidador inseguro, a criança acaba ficando insegura também. Então, é muito importante, né? Além dessa visita, também passar uma segurança para a criança, mostrar que vai ficar tudo bem ali, né? Que a princípio pode dar um certo medo, pode ser, né? É o novo, aquilo que é estranho, mas que pode ser acolhedor. Se a gente transmite essa sentimento, essa emoção para a criança, é melhor, né? Ajuda ela a lidar com esse processo de adaptação, né? E de se familiarizar ali com o ambiente escolar. sim. E uma outra dica também é dos pais demonstrarem interesse, porque se eles demonstram interesse, a criança vai ficar assim, opa, eles estão gostando daqui, eles querem saber o que que eu estou vivendo. Então ela também vai percebendo de que se eles estão interessados é porque é algo bom, né? E aí ela pode ir identificando o que que é bom que tem nessa escola. E aí uma dica que eu dou, tem um site chamado Leiturinha. Ele é de assinatura de livro infantil. Mas lá eles Uhum. deram algumas dicas de como perguntar para os filhos sobre como que foi o dia na escola, sem perguntar como foi seu dia na escola. Então são várias Ai, perguntas que muito legal. legais. Sim, é muito legal. Então tem lá perguntas assim, de 0 a 10, que nota você dá para o seu dia na escola? Ou se você fosse o dono da escola, o que que você mudaria nela? Então são perguntas assim para estimular essa parte criativa da criança, para estimular, né, o que que ela está observando na escola. E o legal também é que cria esse momento de interação e de vínculo, né, entre pais e filhos. Então, é mais uma oportunidade de criar memórias afetivas, né, além de só perguntar como foi seu dia. Então, essa também é uma forma, uma dica das crianças ficarem um pouco mais seguras com esse processo. Sim, porque parece que simplesmente perguntar como foi o dia parece que é uma pergunta que fica meio no vazio, né? A gente Sim, precisa, de fato, criar outras estratégias para que a criança perceba que, de fato, a gente está interessado naquilo que ela vivenciou na sim. escola. E às vezes a pergunta ela fica muito ampla e a criança ainda não consegue entender o que que o pai quer saber exatamente do que foi o meu dia, né? E a criança precisa, né, de coisas mais específicas, mais Sim, concretas, né, para que ela possa exatamente. nomear, para ajudá-la a nomear. Sim. E se a gente pensar, né, que nem você falou, que muitas vezes se é uma criança atípica ou se é uma criança adotiva, Uhum, e também se a gente pensar nas crianças pequenas, de uhum, 0 a 2 anos, como poderia ser a adaptação para essas crianças, né? Assim, sim. como pode ser feita a adaptação escolar para crianças bem pequenas? Sim. Nesse caso, a gente falando aí de crianças de 0 a 2 anos, a gente está falando das crianças que vão iniciar no berçário, que podem Uhum, iniciar ou não, né? Não é uma obrigatoriedade. Mas nesses uhum, casos, como a criança provavelmente não desenvolveu a fala ainda, a percepção de mudança para ela vai ser muito diferente.
E, inclusive, eu lembro de um material que a gente usou no estágio de psicologia jurídica com as famílias em adoção, que a gente falava como que é para as crianças, os bebês, quando elas encontram suas famílias, né? Como que é esse processo de sair da instituição e ir para essa casa? O que muda? Como fazer essa transição, né? E o que falava lá cabe muito bem aqui no caso da escola, que é a criança, o bebê, ela vai perceber as mudanças ambientais. Então vai perceber que vai mudar a iluminação, o cheiro vai mudar, o jeito de pegar ela no colo vai mudar, o jeito de alimentar ela. Então ela percebe essas diferenças. E aí o que pode ser interessante? Ir com o bebê também na escola, mostrar, ir conversando com ele, porque afinal, né, uma das funções dos pais é de apresentar o mundo. Então você pode ir conversando, por mais que não seja uma criança igual como uma criança maior que vai estar entendendo completamente, né? Mas você vai conversando, porque também é uma forma do bebê estar conhecendo esse ambiente como uma figura de proteção. Outra dica também né? Então, assim, nesse processo de estar ali, você tem um momento de dar tchau, né? Quando é o bebê, ele ainda não sabe muito bem, mas ele já reconhece quando tá com o pai e com a mãe e quando não tá. Então, uma dica é deixe o bebê com um familiar, alguém de confiança, por algum tempinho. Então, quando esse bebê voltar para os pais, ele vai começar a aprender a ter uma noção de que os pais vão e voltam. Então, essa é uma dica interessante, né? De quando for deixar com os cuidadores na escola. Sim, e muitas vezes essa adaptação também é interessante, que a criança vá passando também tempos gradativos, né, Isso. na Uhum. escola. Então, por exemplo, num primeiro momento ela passa 1 hora, depois ela passa um pouquinho mais de tempo, né, para que ela não fique assim, de uma vez, o tempo todo na escola, para ela Sim. poder também ir assimilando aos poucos, né, porque às vezes um lugar que nem é tão grande assim, para a criança tem uma dimensão muito maior. Então, poder Sim. fazer isso aos poucos para que ela não se assuste. É. Algumas escolas, até para crianças bem pequenas, fazem uma adaptação em que a mãe ou outra pessoa participa, né, e poder fazer aos poucos para respeitar ali o tempo da criança, né, nessa idade também é bem Isso. interessante. E essa é uma dica que vale não só para os bebês, mas também para as crianças maiores, né? De Uhum. ir, que ela vá ficando na escola gradualmente. Então, que agora ela comece um tempo, até chegar o tempo completo. Sim, é muito importante, né? Também para as crianças maiores, porque ela não toma aquilo, né, como uma avalanche, né? Que vai aos Isso. poucos para ela poder assimilar esse processo, para que não seja algo assim abrupto, né? Muito brusco para a criança, para que ela possa fazer aos poucos. Sim. E pensando nisso, Roberta, como que você pensa que a escola pode ajudar? Eu penso que a escola ela pode ajudar abrindo um espaço de diálogo com os Uhum. pais, com a família, se colocando à disposição. Muitas vezes, né, principalmente assim, quando a gente fala de crianças bem pequenas, ter um momento para fazer, por exemplo, uma anamnese, no sentido assim de conhecer a história da criança, porque, por exemplo, se ali a educadora, né, se ela conhece, bom, algumas dificuldades ou limitações ou históricos de vida da criança, ela vai ter mais facilidade ali para poder pensar nos processos que são importantes para aquela criança, né? Como propor propostas pedagógicas, né? Como olhar para aquela criança. Um outro fator também, fazer uma reunião antes das aulas começarem, para passar segurança para esses pais, eu penso que é importante, né? Também acolher a família, porque a escola ela pode ajudar também percebendo que a família também está em adaptação, Uhum. respeitar o tempo, né, da criança e da mãe, não fazer atropelado, se mostrar solícita para tirar as dúvidas, estar ali como alguém também que é parceiro da família, né, que não está ali Sim. simplesmente colocar a criança do portão para dentro, né? Não, mas poder conversar, dialogar. Uma reunião antes das aulas começarem, eu penso que é fundamental para passar a Uhum. segurança, para orientar, para ajudar os pais, né, a sanar dúvidas, apresentar como vai ser a dinâmica da escola, como vai ser a rotina,
trazer ali muito uma transparência, né? E um processo ali caminhando junto com a criança, com a família, e sendo ali, né, apresentando, né, assim, de acordo com a especificidade, as melhores maneiras de fazer a adaptação para aquela, né, para aquela criança e para a rotina da escola, né, considerando ali as necessidades, né, de cada faixa etária. Sim. E é até interessante dos pais irem e falarem como que é a criança, o que que ela gosta. Porque às vezes é uma criança um pouco mais introvertida ou que está mais insegura de ir para a escola. Então, se os pais falam, ah, ele gosta de determinado desenho, de determinada brincadeira, a professora, ou algum cuidador, algum educador vai saber e vai usar isso para se aproximar da criança, para conversar com ela, para ir ganhando confiança. Então, é importante ter essa conversa antes para ajudar nessa adaptação. Sim, é muito importante. E às vezes até questões alimentares da criança, né? Os gostos, se ela tem alguns medos, como que é essa criança, como que a criança, se ela é uma criança que se socializa ou não, porque isso ajuda, né, nesse processo de integração da criança no ambiente escolar. Isso. É muito importante mesmo ter esse diálogo e ter essa parceria. Acho que a palavra é essa, é a parceria entre pais e escola, né? Uhum. E lembrando que esse processo, né, da educação infantil, esse período, é um período que a criança e a família estão se vinculando à escola. E Uhum. muitas vezes essa vinculação, criando memórias afetivas, é muito importante também para todo o processo de aprendizagem da criança ali vida afora, né? Então a gente percebe o quanto um processo de vinculação com a escola, né, um sentimento assim de pertença, né, bons sentimentos ali com a escola, quanto isso vai ser importante para que depois a criança, vida fora, né, tenha uma boa memória, né, para com a Exatamente. escola. E nesse caso, né, conforme ela vai tendo boas memórias, vai sendo mais fácil a adaptação escolar nos anos seguintes. Então, por exemplo, uma criança de 7, 8 anos, se ela teve experiências positivas antes, isso vai ajudar muito a iniciar um outro ano escolar. Ela ajuda, inclusive, a questões assim sintomáticas, né, do corpo. Então, tem aquilo que a gente sempre conversa, né? Começou as aulas, a imunidade caiu. Então, às vezes, E pode ser uma questão emocional que está ligada. E ter essas experiências positivas, ter a oportunidade de conversar com os pais, ter esse espaço, pode ajudar e muito nisso. uhum. Porque a gente sabe que elas ficam expostas, né, as crianças a mais vírus e tudo mais, mas a gente sabe que muitas vezes é até interessante. Na primeira semana, às vezes a criança já pega alguma coisa, porque também tem isso, né? Tem talvez um Exatamente. desejo de ficar um pouco mais em casa, né? Assim, tem todo né, um corpo que está ali tentando se habituar também à escola. E às vezes o fato de ficar doente, né, a imunidade cair, também fala de uma questão emocional, muito bem lembrado, porque muitas vezes para a criança está sendo difícil aquele processo. E como ela ainda está aprendendo a se comunicar, é o jeito de mostrar, né, que alguma coisa não está muito legal. Uhum, com certeza. Sim. E Roberta, quando é muito difícil para os pais se separarem da criança, o que a gente pode fazer? Eu penso que é importante, né, que aí, no caso, né, desses pais ou dessa mãe, é muito importante que essa mãe seja ouvida, né? Muitas vezes pela escola, mas é importante também que essa mãe possa olhar para essa emoção, para esse sentimento que ela está tendo, né? E pensar assim, por que está tão difícil? Será que ela se sente culpada por deixar a criança? Será que ela fica muito identificada com a criança e aí perceber que ela e a criança vão estar em outro ambiente? Será que vai ficar muito difícil para ela, né? Então, às vezes, quando está ali uma relação muito identificada, muito junta, né, dessa mãe e dessa Uhum. criança, pode ser mais difícil. Será que, de repente, essa mãe, assim, se viu também muito envolvida com a maternidade, como se a maternidade estivesse ali preenchendo tudo?
E aí pode ser que fique mais difícil separar da criança. E aí pensar, né? Algumas estratégias é pensar assim, como será que foi para essa mãe quando ela era criança? Como será que foi a adaptação escolar dela? Porque Sim. talvez também não tenha uma identificação aí, né? De repente, quando ela era pequena, foi muito assustador ver lá e estar na escola, ficar na escola, né? É importante que essa mãe consiga ir percebendo, assim, na escolha dela, né? Percebendo e pensando sobre a escolha dela, por que que ela escolheu, faz sentido para ela, né? O quanto que ela dá conta de viver isso, né? O quanto ela tem realmente de necessidade ou não de que a criança fique, e aí poder ponderar as escolhas dela, poder olhar para essas emoções, para esses sentimentos e perceber o quanto será que tem dela, da mãe, né? Ali, nessa dificuldade em se separar, e o quanto tem da relação da mãe com a criança, e o quanto pode ter da criança, né? Assim, porque conforme a gente vai separando, olhando para as emoções e discriminando, bom, isso é meu, isso é do outro, isso é dessa relação, a gente pode pensar, bom, né? Até aqui eu dou conta, né? Ou agora eu preciso de ajuda de alguém, de que alguém olhe para mim, de que alguém me escute nessas minhas emoções, me ajude a discriminá-las. Talvez, né, seja uma dificuldade da criança de fato, talvez para a criança está muito difícil, mas pode ser que para a mãe seja a pessoa que esteja mais difícil, né? E aí ela precisa, né, olhar para si própria, né? Por que está sendo tão difícil? E muitas vezes ser escutada, ser ajudada, perceber, né? Assim, será que a criança, né, que existe dentro dela, será que essa criança também está se sentindo abandonada, né? A criança que ela foi, né? Ela fica ali identificada com a criança. Então, perceber, né? Perceber que a gente pode ter fragilidades também e acolher as emoções, as fragilidades, vai poder ajudar, inclusive, para poder passar segurança para a criança. Então, se a mãe dá conta, né, de acolher as suas fragilidades, se ela busca, né, um espaço para isso, pode se tornar mais fácil, né, o processo de adaptação, porque ela vai percebendo, né, o quanto tem dela, o quanto tem da criança. Sim. Nossa, muito legal isso que você está Tentar colocando, lidar com a Roberto. culpa, né? Perceber, desculpa. Pode falar. Lidar, né, com a culpa no sentido assim, de que a gente não vai ser menos mãe por usar a escolinha e a creche, né? Muitas vezes talvez também tem isso, né? Aquele sentimento assim, né, de que estou sendo menos mãe, né? E não, né? A gente percebe que as crianças elas conseguem fazer um apego seguro, né? Também, né? Com as mães que têm as crianças, né? Em escolinhas. Porque o que é mais importante para a criança é a qualidade do vínculo e não a Exatamente. quantidade do tempo. E a gente passando isso para a criança, né, essa relação ela não fica fragilizada. Sim, exatamente. Perfeito a sua colocação, Roberta. Acho que tem que ter esse espaço de acolhimento não só para a criança, mas para a mãe, para o pai, né? E também para que esses pais vão reconhecendo de que a experiência deles não é o que vai definir a experiência dos filhos, né? Que esses filhos podem ter experiências diferentes das que eles tiveram. Sim, com certeza. Será que surgiu alguma dúvida aqui pelo chat até agora? Acho que ainda não. Parece que não, né? Sim. E aí uma questão assim bastante importante para falar é que para as crianças um pouco mais velhas, a partir ali dos 2 anos, dos 3, 4 anos, quando elas já estão iniciando a creche, a experiência já vai mudar, porque já vai ser uma criança que já vai provavelmente ter desenvolvido a fala. Então, com essa criança, a adaptação escolar ela pode ser utilizada com outras estratégias. Então, por exemplo, utilizar a conversa por meio da brincadeira com os filhos. Então, nessa brincadeira, você pode convidar os filhos para brincar de escolinha. E essa pode ser uma oportunidade para você introduzir o assunto escola, para mostrar o que, que tem lá, o que, que é legal lá. Então, você vai preparando a criança de uma forma lúdica. Então, uma forma que ela vai estar interessada, né, nesse assunto, do que uma conversa olho no olho, mas sim uma conversa com brincadeira. E aí também
é possível utilizar algumas ferramentas lúdicas como livrinhos, músicas. Eu, inclusive, trouxe algumas sugestões, vou deixar para falar no final essas sugestões, que são bem Aham. bacanas, né? Mas, e conversando com essa criança, outra questão assim, bastante importante é não transformar a escola como uma punição. Às vezes a gente escuta os pais falando, se você fizer tal coisa, você vai ficar na escola. Então, não transformar a escola como uma punição, porque senão isso vai dificultar a vontade dela de ficar lá. E não só a vontade, mas também a percepção de que a escola tem coisas positivas. Então, se você vai preparando a criança, conversando com ela, né, as chances dela aceitar melhor esse ambiente e até não chorar, né, na hora de dar tchau também é muito importante. E, inclusive, sobre a hora de dar tchau, uma dica bem bacana é ir treinando ela em outras situações. Então, se você é pai ou mãe, vai no mercado, vai na rua, então você avisa ela, né, que vai ir, você dá um tchau, porque assim, aos pouquinhos, né, com situações assim breves do dia a dia, ela vai aprendendo que os pais vão e voltam. Então, isso é Uhum. bem importante. E às vezes tem uma criança que às vezes ela está se adaptando bem. E ali você vê ela na escola, tá brincando, tá entretida, e você sai sem avisar. Não é muito legal fazer isso, porque o que pode acontecer? A criança, na hora que ela sai da brincadeira e ela percebe que você saiu, ela fica, opa, mas cadê? Tava aqui, Não sumiu, como volta mais, assim? né? A criança Não volta pensa. mais. Exatamente. Então, assim, se você percebe, tá brincando, tá distraída, mas vai ali, dá um tchauzinho, né? Fala, mamãe, papai tá indo, já eu volto. Porque assim vai fortalecendo esse sentimento de que os pais voltam e essa segurança também nesse ambiente. Então, essa é uma dica para as crianças maiores. E aí, conforme elas vão ficando maiores, 7, 8 anos, elas vão tendo mais facilidade de entender pelas experiências anteriores. Agora, quando tem os 3 aninhos, como ela já está entendendo melhor o que é familiar e o que não é, então, a escola não é minha casa, meus pais não estão aqui. Ela vai estranhando e aí ela pode ter uma resistência maior. Então, essas dicas são muito legais porque podem ajudar bastante. Às vezes, por exemplo, também fazer um coraçãozinho na mão, fazer um Sim, coração na mão da criança, para ela relacionar, né, de que a mãe, né, que elas estão separadas fisicamente, mas que elas estão juntas, exatamente. né, emocionalmente, né? Então, estão sempre juntas, né? Poder falar para a criança, ou uma pulseirinha, ou às Sim, vezes até uma estratégia, né, que uma educadora, né, fez com uma criança foi pedir para a mãe fazer um desenho da família. E a criança levou por alguns dias, né? Ela ia levando esse desenho. Porque aí a criança vai, né? Quando dá saudade, ela olhava para o desenho. E aquilo vai tranquilizando. Então, também, uhum, né? Essas estratégias lúdicas. E mesmo que às vezes a gente pense que a criança não entende, né? Até as que têm um pouco menos de 3 anos. Quanto mais a gente conversa com a criança, mais a gente vai ajudando ela a se organizar e a gente também a se sim, organizar internamente, né? Entendendo aquilo que a gente está fazendo, a nossa escolha, a nossa opção. sim. É uma forma de ajudar a criança a nomear as coisas, não só as coisas Uhum. concretas, mas aos sentimentos e às emoções. Então, conforme você vai conversando com ela e apresentando esse mundo, você vai apresentando de uma forma que as coisas vão ganhando nome. Então, ela vai ganhando nortes, né, para entender o que está acontecendo. E Roberta, você tem algumas dicas para dar para os pais sobre o que pode ajudar eles nesse processo quando é muito difícil para eles? Você fala assim para os pais, no caso, para o pai da criança ou para os pais Em como um geral, todo? como um todo. Uhum. Como fazer como tá difícil para os pais Isso. fazerem a adaptação e a separação da criança, com a criança? Isso. Uhum. Penso que assim seria bem importante, né, internalizar, né, dentro de si a ideia de que a separação ela só existe porque tem um vínculo. Então, assim, vamos pensar que a criança ela precisa disso também. Ela precisa, né, de vincular Uhum. e separar. Senão fica ali uma simbiose, né? Então, assim, poder Exatamente. perceber
que se está separando é porque tem um vínculo, né? Senão nem separava, né? Então, poder pensar sobre isso, né? Que é um processo, né, de encarar como um processo de desenvolvimento, tanto para a criança quanto, né, ali para os pais. E que muitas vezes, para ganhar, para se desenvolver, vamos pensar, às vezes a mãe quer expandir alguma coisa na profissão, às vezes ela vai precisar de um tempo, de um espaço, e às vezes a escola vai vir nesse sentido. Poder, assim, se haver com as emoções, no sentido, né, de não deixar com que a culpa tome conta, não deixar, assim, perceber que podem vir, sim, sentimentos contraditórios, né, por vezes alívio, por vezes culpa, dor, às vezes, né, às vezes quer que adapte logo para ganhar um tempo, e poder perceber que é possível a gente ter emoções conflitantes para com a criança, porque afinal é um relacionamento que a gente tem também com o filho. E poder, então, acolher as emoções sem se julgar, né? E pensar como eu posso lidar com essas emoções de uma forma mais leve, né? Como eu posso tirar o peso dessa escolha. Não deixar essa escolha com tanto peso, com tanta angústia. Perceber que a escolha, né, da escolinha, que ela vai ser a melhor possível para aquele momento, né? Que assim, que o que você está fazendo não é algo no sentido ruim para a criança, mas é o melhor que você pôde naquele momento e poder se apaziguar com isso, porque de fato a gente não vai conseguir estar, por exemplo, dar todo o tempo do mundo para a criança ou todo o tempo do mundo para o trabalho, né? A gente precisa sempre ir dosando, né? Assim, sempre alguma coisa vai caber no sentido de uma falta, né? Então, assim, poder fazer as pazes com não dar conta de tudo, com não ter todo o tempo para todas as coisas, né? Saber que em algum momento alguma coisa fica um pouco de fora, né? Mas que se a criança está sendo bem cuidada, se ela está sendo alimentada, se ela está ali tendo estímulos e cuidados e brincadeiras, a parentalidade ela está sendo exercida, porque você está cuidando disso para que isso seja feito também na escola, né? Você vai compartilhar ali esse cuidado. Sim. E um conceito, assim, bem importante que você citou foi o da simbiose, que é o mesmo do exemplo que você explicou um pouco antes, né? De quando a mãe e a filha estão muito juntas, e aí isso pode dificultar esse processo de separação na escola. E aí, só para a gente falar um pouquinho mais sobre esse processo de simbiose, né? Eu queria que você falasse um pouquinho mais para quem está ouvindo a gente, quem não é da psicologia, quem não está familiarizado com o conceito, porque é bastante importante nesse processo, até quando a gente vai falar um pouco da ansiedade de separação, né? Sim, quando a gente fala, né, de simbiose, por quê? A gente pode pensar assim que a criança, né, para ela se desenvolver, para ela sobreviver, ela precisa de um adulto que cuide dela, assim, investindo amor, investindo, esse adulto precisa desejar estar com a criança. Então, é interessante, porque do ponto de vista da criança existe essa necessidade. E do ponto de vista ali da mãe, né, ou de quem está exercendo a função materna, porque veja, pode ser que não seja mãe biológica, né? Mas aqui a gente está falando da função materna. Penso que, como essa pessoa que está fazendo a função materna, como ela também já foi bebê um dia, então é muito comum ela ficar muito identificada à criança. Então, ficar com a sua preocupação, com as suas necessidades, com seus pensamentos muito voltados para a criança, né? Principalmente quanto mais nova a criança é, mais isso acontece. Então, com isso, né, é muito comum ficar com um sentimento ali de fusão. Vamos pensar como se em alguns momentos, né, fosse difícil separar a mãe da criança, a criança da mãe, ou como muitas vezes a mãe até ela esquece, às vezes, até de quem ela foi antes, né? Parece que aí depois agora ela é só mãe. Então, assim, essa simbiose seria isso, como se praticamente somos um, né? A fusão, né? Então, acaba sendo um só. E o bebê vive essa experiência.
Então, a gente pode pensar que, numa certa medida, isso é, isso é positivo, né? O Winnicott até falava, é uma loucura necessária, né? Em algum momento, em uma medida, é importante, por quê? Porque isso vai garantir que a criança seja cuidada, né? Mas aos poucos, essa mãe precisa ir dando conta, né, de ir saindo de cena. Vamos pensar, quando a gente já consegue, sei lá, ir preparar uma mamadeira ou fazer alguma coisa que a gente não esteja com o bebê no colo o tempo todo, né? Alguns momentos que a gente vai fazendo pequenas ausências. E isso vai sendo importante para que a criança vá dando conta de viver numa dependência parcial ali da sua mãe, e não numa dependência total, que é o modo como ela nasce, né? Os bebês nascem em dependência total do seu cuidador principal. E aos poucos, né, essa dependência total vai se tornando uma dependência parcial. Perfeito. E você também falou, né, da ansiedade, né, de separação. Isso. Porque a gente percebe, né, esse é um conceito, a gente vê bastante, é muito comum por volta de 8, 9 meses, mas às vezes crianças até de 2 anos vivem um pouco isso, mas por volta de 8, 9 meses isso começa a acontecer, por quê? Vamos pensar, é uma idade que a maioria das crianças está engatinhando ou querendo andar. Então, ela começa, né, vamos pensar assim, sair do colo ali da mãe. Tanto que às vezes a gente fala ou escuta, né, ali, agora isso só quer chão, né? Que a criança quer engatinhar. Ao mesmo tempo, nesse momento, ela começa também, muitas vezes, querer se voltar muito para a mãe. Às vezes começa um período ali, um processo de que às vezes ela estranha com muito mais facilidade pessoas estranhas, às vezes não quer o colo do pai, às vezes assim, a mãe sai de perto, a criança chora. Por quê? Porque ela está se dando conta de que ela se locomove para outros lugares longe da mãe. E ela está ali tentando, né, ao mesmo tempo, num processo de criar ali um eu, né? Um certa. Ela vai começando a se dar conta de que ela e a mãe não são uma coisa só. E aí, com isso, vem essa angústia, né? Como será que é isso? Né? Será que minha mãe vai sumir? Né? Como será que vai ser viver descolada dessa mãe? Né? A criança pensa. Lógico que ela não tem essa capacidade de pensar, mas vem essa angústia, essa ansiedade de estar separada do outro, porque ela começa a experimentar isso via locomoção. Então, ao mesmo tempo que ela vai ganhando a locomoção, que ela vai ganhando autonomia, ela se assusta com isso também. Por isso é muito comum, por volta de 8, 9 meses, eles ficarem mais chorões, né? Vir um pouco aquele choro que já estava quase passando um pouco, vem essa fase, né? De querer muito a mãe, de querer muito colo, de sofrer quando sai do colo da mãe, porque aí fica o medo, né? Assim, nossa, será que vai separar para sempre? Né? Aí até que conforme vai crescendo, consegue, né, depois entender, né, que a gente vive, né, esse vínculo que parece que, assim, em alguns momentos, vamos pensar, é uma espécie, né, de cordão umbilical que a gente tem simbólico, né? Ora estica um pouco, ora volta para perto, ora estica, vai mais para longe, vai para mais perto, né? Essa relação ali de mãe e filho. Exatamente. E essa questão da ansiedade de separação é muito importante quando a gente fala sobre escola, porque quando as crianças começam, é esperado que elas estranhem. Então, é esperado que elas queiram, os pais não queiram ficar na escola. Então, a ansiedade de separação, quando a gente fala nessa situação da escola, ela é comum, né? É esperado. Porém, ela é diferente do transtorno de ansiedade de separação, que aí existe uma diferença, né? Esse transtorno de ansiedade de separação, ele vai ser quando essa criança está vivenciando uma angústia muito grande, então uma ansiedade muito grande de ficar longe desses pais. E isso acontece, a gente percebe, né, quando essa criança e os pais já começam a ter sua vida, seu cotidiano afetado. E aí a criança começa a demonstrar alguns sintomas físicos mesmo, né? Então, dor de cabeça, dor de barriga, vômito, sempre quando se afasta desses pais, ou pesadelo que está ligado a essa separação. Esse é o caso do transtorno de ansiedade de separação, né? Mas
a ansiedade mesmo, ela é esperada nessa situação, e aí é possível ir mediando e conversando com a criança com as estratégias que a gente já foi conversando e falando por aqui, né? Mas é bem legal contar dessa diferença, porque quando percebe que isso se estende por muito tempo ou está muito intenso, então é o caso de ir buscar um profissional da saúde como psicólogo, que ele pode ajudar bastante nesse processo. E ajudar a criança, né, a lidar com essa angústia, com esse transtorno, né, Sim, com essa ansiedade que está acentuada, né, que parece que para essa criança é como se os pais fossem sumir de verdade, né, é, quando fica algo muito pesado. Aqui até exatamente. tem uma pessoa que colocou aqui, né, o filho de uma amiga sempre chora quando os avós vão embora. Aí eu, de repente, até pensei, né, se vai embora de uma visita, né, ou se vai embora, assim, se leva na escola, né? Até a hora Uhum, que eu li aqui, fiquei pensando um pouco. É, porque a criança também, vão pensar, às vezes por volta ali de 2 anos, ela começa a ir se vinculando com outras pessoas, antes também, mas depois de um ano e pouco, isso vai ficando mais nítido. Ela vai se vinculando a outras pessoas que não aos pais. E uhum. lidando com a frustração para a criança é difícil no começo. Então, também lidar, né, com a saudade, com a dor do outro que vai, como é ficar sem o outro, porque a criança ainda ela é muito concreta. Então, lidar com esses Sim, tchauz, às vezes fica difícil para a criança. sim, exatamente. Então é todo um processo que também exige muita paciência dos pais para que eles entendam que ela ainda não tem uma maturidade emocional, que ela ainda está aprendendo, ainda está se desenvolvendo para conseguir lidar com tanta mudança, né? Porque vamos imaginar, a criança sempre teve ali junto do pai e da mãe. Aí de repente entra esse terceiro que é a escola. Como lidar com isso? É muita coisa para uma cabecinha, né? Com certeza. Sim. E tem uma pergunta da caixinha que a gente deixou aberta essa semana, Roberta, que é assim: a mãe deve ficar com o filho na escola no período de adaptação? Eu responderia assim que depende, né? Uhum, Há escolas que até fazem adaptação dessa forma, né? E aí eu penso que para a criança, muitas vezes, a presença da mãe é algo assim que a tranquiliza, porque ela vai perceber que para a mãe aquele lugar está sendo legal, é um lugar uhum, seguro, né? Porém, a gente percebe que, em alguns casos, essa presença pode ser que dificulte, por quê? Porque aí a criança, como que ela passa por duas adaptações. A primeira dela com a mãe lá dentro e a segunda sim, para desligar da mãe, né? Então, eu penso que, assim, precisa ser bem percebido, né, as peculiaridades de cada caso, né? E poder, exatamente. assim, perceber o que é melhor, né, ali para aquela criança, né, de acordo ali com a rotina da escola, de acordo com a necessidade da criança. Em alguns momentos, né, para muitas crianças, inclusive, acaba que a adaptação acaba dando certo, porque talvez o pai ou uma avó leva, porque tem vezes que é difícil descolar da mãe, né, Uhum, fazer o tchau e tudo para a mãe é mais difícil. Então, com às vezes um outro cuidador principal pode facilitar a adaptação. Então, assim, eu penso que existe o lado positivo da criança se sentir segura com a presença da mãe, mas pode ser que de repente, assim, mas bom, e agora sem a minha mãe, como vai ficar, né? Aí a criança também vive uma outra adaptação. Então eu penso que precisa ser avaliado ali pela escola, né? As necessidades da criança e a necessidade, assim, o que tem dado mais certo, né? O que tem sim, sido melhor ali. sim. É, é muito importante avaliar cada caso, né? Porque cada criança ela é única, então não dá para a gente falar que vai ser igual para todas. Mas uma estratégia interessante para utilizar foi o que eu falei anteriormente, que é de conhecer a escola antes com a criança. Que às vezes esse Uhum. conhecer a escola antes vai ser suficiente para ela se sentir segura, porque ela conheceu junto dos pais, né? Claro, vai E, ser preciso avaliar, mas pode ser uma estratégia que seja útil para mãe ou para o pai não precisar ficar na escola depois, nesse processo. uhum.
Com certeza, né? Conhecer antes com a criança, apresentar para ela, mostrar que você gostou daquele ambiente. Penso que isso é algo que é fundamental para a criança se sentir segura, né, no novo ambiente. Sim. Será que a gente tem mais alguma pergunta? Algum comentário? Eu não vi mais nenhum. Acho que podemos ir finalizando, então, Sim. né? Então eu vou falar das sugestões que eu separei, né? Uhum. A primeira é uma música do Mundo Bita, acho que bastante gente conhece, as crianças adoram, e é uma música que chama Hora da Escola. E eu estava Ah, escutando ela e eu achei muito interessante porque na música vai falando de situações e coisas que existem na escola e vai falando o que que a criança vai aprender nela. Então fala que vai aprender o ABC, os números, que vai brincar com massinha, que vai conhecer outras crianças. Então essa é uma oportunidade dos pais escutarem junto a música. Depois que a criança vai na escola, pergunta para ela o que que tinha de igual da música, o que que tinha de diferente. E conversando com ela até para preparar antes dela iniciar esse período escolar. E a segunda dica é um livro infantil que chama Meu Pai Vai Me Buscar na Escola. Essa é interessante para o momento de dar tchau, que para muitas crianças é difícil, né? Então também é um material que pode ajudar aí a criança a entender que os pais eles não vão sumir, que eles vão voltar. E esse livrinho ele está disponível no YouTube, então tem o vídeo, tem o áudio, é bem legal para assistir com os filhos, para ir conversando. Então são duas dicas bem bacanas. Essa da hora da escola, do Mundo Bita, e o livro infantil Meu Pai Vai Me Buscar na Escola. são duas dicas, né? Depois a gente coloca lá nos comentários. Acho que vai Isso. ser bem legal para deixar para quem estiver interessado, para quem estiver nesse processo, né? E tornar o processo mais leve da maneira possível. Penso que é também participar desse processo, né? Torná-lo mais lúdico, né? Aproveitar o que há de Exatamente. bom, né? Desse processo e dessa etapa que a criança está vivendo. Sim. Gostaria de agradecer muito a todos que entraram, né? Vamos deixar salva a live para que outras pessoas possam ouvir, possam assistir. Gostaria muito de agradecer a Alice pela parceria, por estarmos aqui falando sobre esse tema que é algo que mexe ali com as famílias e com as crianças, né? Pensando aí nos benefícios para a saúde mental, tanto das crianças quanto dos seus familiares. Sim. Eu agradeço o convite, Roberto. Foi muito bom conversar sobre adaptação escolar. E aí eu deixo o convite também para ir lendo os nossos posts, né? Eu e a Roberta, a gente tem falado um pouco sobre adaptação escolar nessas últimas semanas, então tem vários conteúdos lá. Se vocês quiserem saber de mais alguma coisa que a gente não falou aqui hoje, ou não falou no Instagram, é só perguntar que a gente fica disponível. Com certeza, estamos à disposição. Muito obrigada. Boa noite e até uma próxima para continuarmos falando aí sobre parentalidade e sobre infância, esse tema que a gente gosta tanto. Boa noite, gente. Boa noite, tchau.